esse momento, né, queridos? Eu estava ali me arrepiando todo, da cabeça aos pés, até um pouquinho de cabelo da cabeça arrepiando tudo, né? Glória a Deus, esses louvores realmente jogam a gente para cima e nos elevam espiritualmente. Graças ao bom Deus, mais uma vez, na casa do Senhor, mais um domingo. Viemos aqui, para que finalidade? Para que viemos aqui? Viemos para prestar um culto a Deus, amém? Nunca é para nós, nunca é para nós, sempre é para Ele. A glória, a honra e o louvor para todo o sempre. Glória a Jesus. Quem está com fome da palavra de Deus, diga amém. Sempre famintos, né? A gente come aquela porção e aí depois a gente volta a ter fome, a gente vai se alimentando a nossa alma, o nosso espírito, e assim nós vamos nos fortalecendo dia a dia, caminhando firme. É uma longa jornada. Nunca Jesus falou que seria fácil, nunca. Sempre haveria. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Foi o que ele tratou com Josué, quando ele foi passar todos os comandos a Josué, porque agora o seu servo Moisés, ele tomara para si. Ele disse para Josué: tende bom ânimo, amém? Então, olhar para Jesus e continuar, não parar, né? As adversidades sempre vai haver no caminho, os percalços, as adversidades, os inimigos, pedras e espinhos, sempre nós vamos encontrar na jornada, na caminhada. Glória a Deus. Eu tenho de Deus uma palavra para você hoje, amém? Tenho de Deus uma palavra para você hoje. Hoje Deus me deu uma palavra para o seu coração, e eu sei que talvez numa escala de 0 a 100, talvez você não absorva tudo, mas aí um 10%, um 15% do que eu falar aqui, se você absorver, trazer isso para o seu coração, pegar, né, no seu espírito, entender no seu espírito, você vai sair daqui hoje abençoado por Deus. Glória a Jesus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para o seu irmão, o seu lado direito, esquerdo, atrás de você, na sua frente, diga assim: que bom estarmos juntos, meu irmão. Que bom estarmos juntos. Que bom estarmos juntos. Glória a Jesus. Graças a Deus. Que bom estarmos juntos. Graças a Deus. Queridos, vamos lá então para a palavra de Deus. Zacarias, abra comigo a sua Bíblia em Zacarias capítulo 13 e o verso 1. Eu quero pedir aos irmãos que os irmãos lá fiquem atentos para pôr a Bíblia aqui para os irmãos aqui acompanhar também, né? Porque eu vou ser rápido aqui em citar os textos. Eu tenho aqui já previamente selecionados, mas aí então para os irmãos, para agilizar o negócio, os irmãos vão acompanhando aqui no telão e ficando a par então do que a gente vai ministrando aqui à luz da palavra de Deus. Nós viemos de uma quarta-feira abençoada. Deus usou poderosamente nosso irmão Éder, presbítero da igreja, uma palavra muito forte na quarta-feira, e eu saí daqui abençoadíssimo na quarta-feira. Que bênção, né? E com aquela comida eu aguentei até hoje. Hoje tem que comer de novo, amém? Tem que se alimentar. Claro que a gente vai se alimentando durante os dias, né? Mas essa comida aqui, ela já é bem mastigadinha, ela é bem temperadinha, né? E a gente então sai fortalecido daqui. Zacarias capítulo 13 e o verso 1. Verso 1, que nos diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Vou ler de novo. Naquele dia haverá o que, irmãos? Fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Preste atenção que o profeta prediz, profeta Zacarias, Deus através do profeta, através da boca do profeta, está dizendo que haverá um dia
em que uma fonte vai jorrar água em Jerusalém. Ele disse isso aqui antes de Jesus se encarnar na terra, antes do aparecimento em carne, em forma humana de Jesus. O profeta profetizara acerca desse dia. Ele disse: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E eu pergunto aqui, que fonte é esta que o profeta está falando? Que fonte é essa que o profeta está falando? Jesus. Jesus é a fonte que estaria aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Que coisa linda! Jesus veio como a fonte da vida, a fonte de água da vida. Se nós formos ler o Antigo Testamento, se você parar um pouco para estudar, gastar um tempo, eu sei que hoje é muito corrido, para cada um de nós o tempo é muito corrido, a gente corre muito durante o dia, mas se você tirar um tempinho para estudar, para se ater ao texto e ir para cima da palavra de Deus, você vai ver que no Antigo Testamento as pessoas e os utensílios eram purificados para serem aceitos por Deus. Só eram aceitos por Deus a partir de uma purificação. A partir de uma purificação as pessoas eram aceitas diante de Deus. Você vai ver isso no Antigo Testamento. As pessoas, utensílios, tudo passava por uma purificação para ser aceito diante de Deus. E aí aqui nasce uma mensagem para todos nós. Aqui vem uma mensagem de Deus para o nosso coração. Pastor Marco, isso no Antigo Testamento, as pessoas e os utensílios eram purificados para serem aceitos diante de Deus. Isso continua hoje no Novo Testamento, após o Novo Testamento, era pós-moderna, século 21, nos dias que vivemos. Para ser aceito diante de Deus, precisa passar por essa purificação de igual modo? Sim. Para nós sermos aceitos diante de Deus. É por isso que o profeta, Deus através da boca do profeta Zacarias falara: naquele dia haverá uma fonte aberta. E quando se fala em fonte, logo se vem na memória a água. A água é para purificar. E ele está falando que em Jerusalém essa fonte seria aberta para purificar, olha só, contra o pecado e contra a impureza. Então não tem como o homem se aproximar de Jesus, o ser humano, eu falo aqui para todos os seres humanos, não tem como o homem e a mulher se aproximar de Deus sem passar por essa fonte, porque essa fonte que é Jesus, ela vai nos purificar para que a gente tenha acesso a Deus. Amém? Dá para entender claramente? E essa fonte é aberta para todos. Ele disse: haverá uma fonte aberta em Jerusalém, na casa de Davi, para todos. Para todos. E essa fonte é contra o pecado e contra as impurezas. Então, eu entendo claramente Levítico capítulo 11, verso 44, olha só: porque eu, o Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Perceba que a palavra do Senhor está nos dizendo que Deus é santo, e nós temos que nos santificar. Deus espera que nós sejamos santos também. E como nos santificar? Porque Deus é santo, o ser humano é impuro. Como se santificar? Através dessa fonte, que é Jesus. Então, quando o profeta diz: haverá uma fonte aberta, irmão, isso aqui é motivo de muita alegria para a gente, porque isso aconteceu. Jesus veio em Jerusalém, oferecendo salvação para todos, purificação para todos, vida, acesso a Deus para todos, mas somente quem estiver
Quem passar por essa fonte, não tem como se chegar a Deus sem passar, porque o homem por si próprio, Deus é santo, o homem impuro. Não tem como o homem se aproximar de Deus sem primeiro se lavar, se purificar nessa fonte. Quem está aí? Que coisa gloriosa. Isso aconteceu na minha e na sua vida, irmão. Nós não teríamos condições algumas de nos apresentar diante de um Deus tão santo, se não fosse primeiro nós passarmos pela fonte para nos purificar, para depois então termos acesso. Olha só, Jó capítulo 4, verso 17, se os irmãos puderem ali acelerar ali, olha só: seria porventura o homem mais justo do que Deus? É uma pergunta, Jó está falando. Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram. Então o homem não é mais ninguém escapa disso. Todos são pecadores. O homem não é mais puro do que Deus, mais justo do que Deus. O varão não é mais puro do que o seu Criador. Então o pecado trouxe uma mancha tão terrível em nós. O pecado trouxe tantas coisas na nossa vida, irmão, que era impossível o homem se aproximar de Deus, a não ser se Deus fizesse um meio para que isso acontecesse. Os sacrifícios, como disse o escritor aos Hebreus, sacrifícios e oferta não quisestes, mas corpo me preparasse. Então chegou o momento que era impossível a aproximação do ser humano a Deus. Nós estávamos perdidos. Jesus veio para possibilitar essa aproximação do homem com Deus. Hoje todos nós estamos sentados e é bem verdade que isso foi se afinando mais, foi se alinhando. Olha só, no Antigo Testamento todo esse povo aqui ficaria, se nós vivêssemos no Antigo Testamento, todo este povo aqui ficaria para o lado de fora, e somente eu, que sou sacerdote aqui como pastor, entraria nesse lugar para oferecer um sacrifício por vocês, clamar a Deus por vocês. Vocês estariam todo lá fora. Isso no Antigo Testamento. Jesus, quando veio, disse: eu vou melhorar, eu vou afinar o negócio, eu vou trazer todo mundo para dentro. Amém? E ele pôs todo mundo aqui dentro para clamar a Deus, dizendo: vocês têm agora acesso livre. Todos vocês, irmão, você não precisa esperar por mim para clamar a Deus. Você não precisa esperar por mim para resolver uma questão na sua vida. Claro que a Bíblia diz: um ao outro ajuda, devemos orar uns pelos outros, mas porém você tem acesso livre. Você já passou pela fonte que é Jesus. Você já purificou as suas vestes, purificou a sua alma. Hoje você pode chegar sim diante de Deus e clamar a Ele e falar com Ele diretamente. Oh, bendito Deus. Quem está aí, dá glória a Deus. Olha só, primeiramente, Deus é santo, o homem impuro, e somente através dessa fonte. Vamos ver o que Paulo diz sobre isso. Olha só, Cristo é a nossa fonte de purificação, nós entendemos isso. Éramos imundos, impuros, não tínhamos como se aproximar de Deus. Jesus veio como fonte para dizer: vocês passam por mim, tomam um banho, se lavam, se limpo para poder chegar ao Pai. Por isso que ele vai dizer em João capítulo 14: ninguém vem ao Pai senão por mim. Passa pela fonte, toma um banho, se lava. Olha só, ninguém vai se apresentar, irmão, diante de uma autoridade constituída pelos homens aqui. Ninguém vai se apresentar diante de alguém importante sem tomar um belo de um banho, sim ou não? Sem tomar um belo de um banho, trocar as roupas sujas, botar roupas limpas. É ou não é? É ou não é? Estar com os pés limpos, tudo limpinho, cheirosinho, bonitinho, para se apresentar diante da autoridade. Com Jesus é a mesma coisa. Nós tomamos um banho na fonte que é Jesus Cristo e nos aproximamos de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Bate na mão de dois aí e diga assim, ó: a fonte é Jesus, a fonte de purificação é Jesus. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 3 e o verso 25: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados
dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha só, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Está vendo, irmão? É a purificação pelo sangue de Jesus, pela pessoa de Jesus que nos dá acesso. Isso é Paulo falando aos irmãos de Roma, aos irmãos romanos. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2 e verso 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, levando, nos purificando, trazendo para si, nos declarando inocentes. Irmão, quando nós, olha para mim aqui, redobre a sua atenção, quando nós chegamos diante do Pai, ninguém chega diante do Pai assim, irmão. Sabia que quando nós chegamos diante do Pai, sempre Jesus Cristo está junto? Sempre. Jesus Cristo nos pega pela mão, vamos lá, vamos diante do Pai. É através de mim que tu vai. Vem aqui, entra em mim, vem através de mim para falar com o Pai. Amém? Vem através de mim para falar com o Pai. Aí você tem acesso. Aprenda a orar. Quem sabe você, pastor Marco, eu não sou atendido assim prontamente, como o senhor está falando aí. Eu acho que há dificuldades de Deus me atender. Mas por quê? Talvez você faz uma oração errada, diferente do que é para ser. Como tem que ser essa oração? Quando você dobrar o seu joelho, você tem que dizer: Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu venho através de Ti ao Pai, pedir o Teu socorro, pedir o Teu favor, pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia, pedir providências, pedir uma porta aberta, pedir socorro, pedir libertação. É através de Jesus, somente assim, queridos, nós vamos ter acesso ao Pai. O escritor, Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz que Deus deu a Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo é o nome da salvação, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É através de Jesus. Pastor, onde é que ficam os apóstolos? E onde é que fica a mãe de Jesus? Onde é que fica o pessoal todo aí, pastor? Irmãos, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Estaria diferente, estaria escrito assim: ninguém vem pelo Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, pela minha mãe, pelos meus apóstolos. Vocês têm várias possibilidades de chegar a mim, mas não, Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, hoje a bênção é tua, tu vai levar para casa a bênção hoje. Pode profetizar para ele, você vai levar para casa a bênção. Agora olha só, nós vemos aqui a palavra do apóstolo Paulo nessa questão, nós vemos a palavra do apóstolo Pedro nessa questão, nós vemos a palavra agora do grande João Batista, o precursor do Messias. Olha o que João diz no capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, que tira o pecado do mundo. Irmãos, essa ideia de purificação no Antigo Testamento, ela vem da palavra cobrir, aonde os tradutores da Septuaginta acharam melhor traduzir essa palavra cobrir por purificação. E aí olha só, o que era feito no Antigo Testamento quando as pessoas pecavam? As pessoas pegavam um animal, levavam lá diante do sacerdote, o sacerdote sacrificava aquele animal, pegava o sangue daquele animal, e uma vez por ano, pela nação inteira e por ele mesmo, ele entrava no Santíssimo Lugar, e no Santíssimo Lugar estava lá a arca, um objeto, um caixote de madeira com 2 querubins, toda revestida de ouro, com madeira revestida de ouro, e lá então, esse objeto representava o trono de Deus, a presença de Deus. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando o sangue daquele animal oferecido pelas pessoas, levava aquele sangue e espargia sobre a arca, que era um símbolo do trono de Deus, da presença de Deus.
e aí aplacava a ira de Deus. Aí a ira de Deus não vinha sobre o pecador era livre. Ou seja, o que fazia então, pastor Marco? Em outras palavras, aquele sangue levado lá diante, lá no lugar santíssimo, diante da arca, apenas fazia isso aqui, ó, cobria o nosso pecado. E aí João vem dizendo, quando ele olha para Jesus, agora é diferente, eis aí o Cordeiro de Deus que não vai cobrir mais. Ele vai o quê? Tira o pecado do mundo. É por isso que nós temos acesso livre diante de Deus. Oh, bendito Deus. Se você for ler comigo Efésios capítulo 2 e verso 1, você vai ver que o homem está morto. Nós vemos aqui a incapacidade, pastor Fábio, do homem se aproximar de Deus. Paulo está falando aqui da incapacidade do homem se aproximar de Deus. A incapacidade, ele diz assim, ó, e vos vivificou, Efésios 2 e 1, e vos vivificou estando vós mortos. Olha só, estando vós mortos. O que Paulo está dizendo aqui? É incapaz, o homem é incapaz de se aproximar de Deus. Não tem como, por ele mesmo não tem como, ele está morto. Ele está morto. O que ele precisa então? Ele precisa beber da fonte. Amém? Ele precisa passar pela fonte que é Jesus para ter vida. Ele precisa beber dessa água, se purificar nessa água, estar nessa água para poder se aproximar de Deus, o Pai. Olha só, Colossenses capítulo 2 e o verso 13 diz assim, ó: e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados. Perceba comigo que Paulo é enfático ao dizer a mesma coisa. Paulo diz a mesma coisa para os irmãos de Colossos agora. Nós estávamos mortos dos nossos pecados. Mas olha só o que aconteceu aqui, irmão. Olha o que aconteceu. Efésios 2 e 1 de novo. Diz assim a parte inicial do versículo: e vos vivificou, ou seja, nos trouxe a vida novamente. Nos trouxe a vida. Cristo nos trouxe a vida novamente. Houve um desligamento. A palavra religião vem da palavra religar. Houve um desligamento e agora precisa-se o que? Fazer um ligamento, ligar novamente, conectar novamente o homem com Deus. O homem morreu, o homem está morto nos seus pecados, e a única maneira de se aproximar é passar por Jesus. Quem entende isso, irmão? Quem entende? Muitos resistem isso. Muitos resistem a essa mensagem. Lamentamos, muitos resistem a essa mensagem. Mas esta é a mensagem predominante do Evangelho. Ninguém se aproxima de Deus a não ser por Jesus Cristo Salvador. Oh, bendito Deus. Olha só, João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a vida. Percebam comigo que Jesus está falando, eu sou, ninguém mais é. Eu sou a vida. Então a única maneira de termos vida é irmos para Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 10, o verso 10, Jesus falando: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. A parte B do versículo diz assim, ó: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Perceba comigo aqui no texto que ele nos promete o que, irmãos? Vida, não somente vida. O que ele diz? Vida em abundância. Não é uma vida para viver somente aqui 80, 90, 100 anos, aqui o máximo. É uma vida que depois dessa, irmão, continua. Amém? Continua. Eu vim para Jesus, me purifiquei em Jesus, tenho acesso livre ao Deus Pai agora. E agora o que eu tenho, o que eu carrego comigo, irmã Raquel, é uma promessa de vida abundante. Ou seja, não vai terminar nunca para mim, eu vou continuar sempre. Eu vou existir para sempre. Eu vou estar com Deus para sempre. É um acesso que eu tive uma única vez quando eu aceitei, e agora Ele me dá esse acesso direto, contínuo. Eu tenho esse acesso contínuo ao Deus Pai por intermédio de Jesus. Agora o que acontece é que muitos vivem uma vida seca, vazia.
e estão morrendo morrendo de sede, estão morrendo na imundície do pecado, na lepra do pecado, estão contaminados, e eles estão morrendo muito próximo da fonte, muito próximo da fonte. Essa fonte, o profeta Zacarias falara, essa fonte seria uma fonte aberta, disse ele, para a casa de Davi, para Jerusalém. Não é apenas para um grupo exclusivo, não, é para todos, para a casa de Davi e para Jerusalém. Essa fonte é aberta, mas lamentamos a situação de muitos que morrem de sede, morrem na imundície do pecado, sujos no pecado, não procuram se lavar para se apresentar, e aí, irmão, uma vez que partiu daqui, não há mais esperança, não há mais o que fazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, disse Jesus. Abundância, vida após essa. O que é isso, pastor? Vida após essa. É muito claro assim. Olha só, Cristo nos promete água viva. Um dia, na festividade dos tabernáculos, ele se colocou diante da multidão e disse para toda a multidão: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Todos têm sede, mas alguns procuram águas rotas, águas turvas, águas sujas, águas imundas. Não querem ir à fonte pura, limpa, que é Jesus, para se fortalecer. Lamentamos a situação. Olha só, se a gente for ler Isaías capítulo 55, e o verso 1 diz assim: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Está vendo? Não há preço, é de graça. Todos podem beber desta água, amém? Essa água nos fará fortes, essa água nos dará condições de continuarmos a nossa jornada. Beba da fonte que é Jesus. Essa fonte está aberta, disse o profeta Zacarias, acessível, está dizendo, é acessível a todos. Jesus é acessível a todos, pastor Marco. Jesus é acessível a todos. Irmãos, tantas igrejas, a cada esquina praticamente tem uma igreja. No dia do acerto de conta da humanidade com Deus, daqueles que se perderam, que vão chegar diante do juízo de Deus, eu acredito que nunca vão poder dizer: Deus, eu nunca tive oportunidade, eu nunca tive. E aí Deus vai dizer: olha, você teve 1001 chance para entrar, para beber da água, que era o meu filho, se purificar para poder se chegar a mim, mas você não quis, você optou pelo pecado, pela vida promíscua, você não quis abandonar as práticas pecaminosas para me seguir. Apartai-vos de mim, não vos conheço, disse Jesus. Apocalipse 22:17 diz assim, ó: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tu entendes isso no Espírito? Você consegue entender isso no Espírito, que é de graça? Que é de graça, irmão, não precisa fazer sacrifício, não precisa pagar promessa, não precisa fazer nada, não precisa pagar uma alta soma, não precisa. O único caso da Bíblia, o único caso, está isolado isso aqui na Bíblia, o único caso que Jesus chegou para uma pessoa e disse assim: quer me seguir? Porque ele fez uma pergunta para Jesus: Senhor, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? O interesse foi dele pela vida eterna. Aí ele se aproximou de Jesus e fez essa pergunta. E aí Jesus disse: vende tudo o que tu tens, reparte com os pobres, vem e me segue, e terás um tesouro, terás a vida eterna. Foi o único caso isolado, porque a ninguém mais Jesus pede: vende tudo o que tu tens. Por que Jesus falou especificamente naquele momento para aquele rapaz? Porque Jesus viu que o coração dele estava mais de 100% nas coisas da vida.
E tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus, com o tempo Deus vai nos estreitando, vai estreitando o nosso caminho para ver, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então Ele vai nos espremendo, as situações da vida vão nos espremendo, até nós reconhecermos. Mas enquanto isso não acontece, nós sofremos muito e muito e muito. Tem aqueles que sofrem muito. Uma pessoa me disse: pastor Marco, eu entendi que Deus está me chamando. Eu disse: por que você entendeu? Me explique, eu quero saber, por que você agora entendeu? Ela disse para mim: porque eu estou vivendo uma situação difícil, eu tive grandes perdas na minha vida, o meu casamento quase foi ao precipício, quase acabou tudo, pastor, quase perdi a minha família, uma situação difícil. E então, quando eu cheguei na estaca zero, que eu olhei para o céu, eu disse: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E eu passei a entender que Deus estava me chamando. Eu disse: eis-me aqui, e hoje estou servindo a Deus. Mas tem aquele que todas as circunstâncias, todos os problemas que sofre, com tudo que vê, com tudo que passa, não se acorda, está dormindo num sono profundo, não se acorda. Olha só, queridos, tem muitos igual Agar, tem muitos igual Agar. Agar estava no deserto, e o filho dela estava morrendo de sede, e o poço estava perto. Tem muita gente assim, o poço está perto, e o filho morrendo de sede. Aconteceu isso com Agar, e isso acontece muito hoje. As pessoas estão morrendo de sede, estão no deserto da prova, como eu já falei aqui, oprimido por todos os lados, cercado, está sendo levado contra a parede para uma decisão. Deus está esperando uma decisão da pessoa, mas a pessoa não se fraga, não se desperta, não atende, não dá ouvido ao chamado de Deus, está morrendo perto do poço. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agar foi assim, o filho levou o filho, deixou num canto e saiu porque não queria ver a morte do filho, e o filho morrendo de sede no deserto. E daqui um pouquinho o anjo apareceu para ela e mostrou o poço estava muito próximo dela. Bendito seja o nome do Senhor. Naamã, para poder se purificar, o pastor Ricardo pregou aqui há dias, que Naamã, para poder se purificar, o profeta falara para ele: olha, vai e mergulhe 7 vezes no Jordão. O Jordão aqui é um tipo de Cristo nesse momento. Nós somos os Naamãs, nós éramos leprosos. A lepra significa o pecado, simboliza o pecado, e ele só seria purificado, a sua carne seria restaurada como a carne de uma criança, se ele se purificasse no Jordão. É a mesma mensagem. Jesus é a fonte, é o Jordão aqui. Nós temos que nos lavar para nos purificarmos dessa lepra e nos tornarmos como criança. Esta é a mensagem para o teu coração nessa noite. Você está do lado do poço, beba desta água. É a maneira de você se aproximar de Deus. Olha só, irmãos, Deus procura nos salvar através de um único meio. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Um único meio, é isso. Deus procura, Deus nos ama de tal maneira, disse João, e Ele procura nos salvar por esse meio, que é o único meio, não existe outro. Muitos estabelecem seus princípios, muitas religiões, faça isso, faça aquilo, mas Deus estabelece um único meio: o meu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só, que Deus não quer que ninguém pereça,
por isso deu o seu Filho, e quem crê nesse Filho não é condenado. Se aproxima de Deus, passa pelo Filho, lava, troca as roupas, está cheiroso, o perfume de Cristo está nele, ele pode se apresentar diante da maior autoridade do universo, a maior autoridade que há, Deus o Pai. Purificado, com as vestes trocadas, ele se apresenta diante da maior autoridade. E aí, por isso, ele não é mais condenado. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, portanto agora, antes era, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estamos livres da condenação, estamos livres, porque entramos pela porta que é Jesus. Jesus disse, eu sou a porta. Há vários simbolismos na Bíblia, simbolizando a pessoa de Jesus. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, tudo apontando para Ele. Nada para ninguém, tudo apontando para Ele. Por quê? Porque Ele é a única solução de Deus para o mundo. Mas se o homem escolher não ir por Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está respondido. Ninguém tem acesso ao Pai. Nós vemos um mundo perdido, religiões das mais diversas, pessoas aderindo às mais diversas formas e religiões para tentar uma aproximação de Deus, mas todas elas darão nas frustrações. O resultado é frustrações, é cara no muro, é tentativa frustrada, não haverá aproximação. Não haverá todos os meios que o homem tentar arrumar para tentar se aproximar de Deus, de todo jeito, ele não se aproximará. Irmão, isso é muito sério. Eu estou pregando aqui para a manutenção da tua fé, amém? Eu estou pensando aqui, pastor, essa palavra aqui é uma palavra evangelística. Essa palavra é uma palavra evangelística, sim, eu sei que é uma palavra evangelística, mas eu me preocupo também com a manutenção da sua fé. Isso aqui nos fortalece, amém? Isso aqui firma os nossos passos em Jesus. Isso aqui alimenta a nossa alma, aguça o nosso entendimento, a nossa fé. Isso aqui nos traz raízes. Quando nós sabemos de todo o nosso coração, quando nós estamos convictos de que Jesus é o caminho e o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Percebam comigo uma coisa. Eu estava vendo uma reportagem. Um homem muito rico nos Estados Unidos. A preocupação dele era ter uma vida longa. Ele pagou altas somas para cientistas descobrirem, através do DNA, de outras pesquisas, para tentar prolongar a vida. Não, eu quero viver mais. Eu tenho muitas riquezas. Um podcast dele, ele falou, eu tenho muitas riquezas, eu quero desfrutar, eu estou com 70 e poucos anos, eu quero desfrutar, eu quero viver mais. Eu quero viver mais. Então ele incentivava, ele pagava altas somas para esses homens pesquisar maneiras de viver mais. A preocupação, agora, é tão simples, olha só. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós descobrimos que a gente não vai morrer mais. O que, pastor Marco? Ninguém vai morrer mais. Não, a gente não morre mais. O que morre é isso aqui, é o físico. O que nós trocamos é essa carcaça aqui, ó. Nós vamos receber um novo corpo. Essa estrutura aqui, ó, de ossos e peles, essa estrutura aqui tem prazo de validade. Nós vamos trocar ela, Paulo disse, por um corpo incorruptível e incontaminável. Estica daqui, estica de lá, estica daqui, puxa daqui. O homem tenta de todo jeito para não se envelhecer.
Eu estou preocupado com algumas rugas aqui, mais aqui, a orelha que está murchando. Uma preocupação terrível do homem para não envelhecer, para não ficar feio. Mas nós temos um prazo de validade que esse corpo tem. O corpo tem um prazo de validade, mas um dia nós vamos deixar esse corpo, que é um corpo corruptível, e vamos receber um novo corpo para viver para sempre com o Senhor. Se isso não te anima, eu não sei mais o que fazer. Isso aqui me anima, isso aqui me joga para cima. Eu saber que a cada manhã que eu levanto, eu posso no outro não levantar. Mas eu estou animado, que eu sei que quando eu tombar aqui, eles apenas vão levar o meu corpo para ser sepultado, e eu vou estar existindo com Deus. Amém? Mas é aquele que não tem Jesus, ele vai continuar existindo? Vai, mas porém, não é um existir do existir. Sabe por quê? Porque ele estará em trevas, ele não verá mais a luz, ele estará em tormento. Jesus disse: aonde os bichos não morrem, o fogo que nunca se apaga, há prantos e ranger de dentes. Lázaro, na parábola do rico e do Lázaro, o rico estava em sofrimento. Isso não é existir. Isso não é existir. Existir de fato é morar com Deus e viver as delícias da eternidade. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Tudo isso aqui, irmãos, que a gente vê, pode viajar para os países mais lindos, os lugares mais lindos, Torre Eiffel, lugares mais lindos da terra aqui. Imagine um lugar mais lindo aí. É fichinha, irmão, é fichinha. Olha, nem se compara nem a antessala do céu. Nem se compara a antessala do céu. O lugar da recepção do céu é muito lindo, irmão. Paulo diz: aquilo que o olho não viu e nem o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então vale a pena se purificar, sim ou não? Vale a pena beber dessa água para viver eternamente? Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que beber dessa água que eu lhe der, lhe fará nele. Não entenderam, irmã Raquel? Jesus disse: aquele que beber desta água que eu lhe der, lhe fará nele. Lhe fará nele, o que, pastor? Uma fonte que jorra para alguns dias, para a vida eterna. Quem pode levantar a mão e dizer assim, ó: jorra em mim, diga assim, ó: uma fonte que jorra para a vida eterna. Está em mim uma fonte que jorra para a vida eterna. Por quê, pastor Marco? Porque um dia eu bebi da água que é Jesus, eu bebi da fonte que é Jesus. Hoje eu tenho uma afinidade com Deus. Hoje eu dobro os meus joelhos e no mesmo instante Deus me ouve. Hoje eu tenho acesso livre. Por quê, pastor Marco? Porque eu me lavei, eu me purifiquei, eu troquei as minhas vestes, calcei os meus pés na preparação do evangelho da paz, vesti a couraça da justiça, tenho uma roupa diferente, uma roupa espiritual, e eu posso então com isso me aproximar de Deus. Isso aqui não é mensagem cultizada, é uma mensagem biblizada, amém? E Bíblia para a sua vida, Bíblia para nós. Nós precisamos de palavra de Deus. A palavra de Deus: não só de pão vive o homem, não só de pão vive o homem, mas o que? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra, nós precisamos da palavra de Deus para nos alimentarmos dela. Esses dias que vivemos são dias terríveis, de grandes turbulências, sinais escatológicos. Quem está atento, quem está prestando atenção, quem ora um pouquinho, para das correrias para meditar um pouquinho, porque a gente corre demais e não tem tempo para parar um pouquinho. Pare um pouco, esse tempo quem faz é você. Se você parar um pouquinho para meditar nas coisas e ver os noticiários e ver o que está acontecendo no mundo aí fora, nós vamos chegar à seguinte conclusiva: nós estamos próximo ao arrebatamento da igreja. Não do fim do mundo como muitos pensam. Não é o fim do mundo, é o início do fim. Quando a igreja sai da terra, é arrebatada aos ares, ao encontro do Senhor, como disse Paulo, é o início do fim. Começa o início do fim. Aí a terra passará por grandes catástrofes, acontecimentos horríveis, que a Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror na expectativa
das coisas que vão acontecer. Pelo bramido do mar. Por que no bramido do mar? Porque o Leviatã, o corpo da encarnação de Satanás, estará preparado para ele como uma armadilha de Deus, porque Deus quer, porque ele será jogado, impelido, jogado, tirado à força das regiões celestiais, porque a igreja está passando por ali. A Nova Jerusalém está vindo e vai expulsar ele. Vai sair uma comitiva de anjos e querubins, serafins. Vai sair arcanjos, anjos guerreiros com Miguel, e vai expulsá-lo das regiões celestiais, porque a Nova Jerusalém está se aproximando. E ele virá para a terra, e quando ele incorporar nesse Leviatã, nesse monstro marinho, que está preparado como uma armadilha de Deus para ele, ele vai ter a sua encarnação, como já esteve, como já teve na serpente lá atrás, mas agora ele vem como dragão, no corpo do dragão. A terra passará por grandes espantos, os moradores da terra entrarão em parafuso, em desespero, maremotos, tsunamis, terremotos em alta escala, como diz a Bíblia diz: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. De tantos acontecimentos catastróficos, terríveis, assustadores que vão acontecer no planeta, no mundo. Mas a igreja estará onde? A igreja estará na Nova Jerusalém. A igreja estará com o Senhor, vindo para livrar o povo Israel que está aí. Israel que está aí, que será atacada por muitas nações. Agora por enquanto é uma guerra localizada, mas muitas nações virão. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu já me lavei, já me purifiquei. Eu já bebi desta água. Isso aqui é tão lindo. Eu me debrucei em cima disso aqui, ó. E eu viajei, literalmente eu viajei. A minha mente foi a milhão. Eu fecho o olho, eu viajo a milhão. Naquele dia haverá uma fonte. Se cumpriu ao pé da letra. Ele estava falando de Jesus. O profeta Zacarias estava falando de Jesus. Naquele dia haverá uma fonte aberta, ou seja, para todos, não é isolada, é para todos, uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Olha só, é justamente a fonte para purificar, porque tem pecado, tem impureza, então essa fonte precisa estar aí para purificar vocês, porque você não tem como se aproximar, não haveria possibilidades. Eu coloco uma fonte para vocês tomar um belo de um banho, para depois chegar diante de mim. O homem não chega imundo diante de Deus. O homem não chega imundo, ainda que, se colocamos de pé, ainda que os homens, Deus assiste a todos. Olha para mim aqui, Deus assiste a todos. A Bíblia diz que Deus contempla todos os moradores da terra, mas porém, outra coisa é chegar diante dele, ter acesso. Não posso ir imundo diante dele. Para chegar diante de um rei, as pessoas tomavam aquele belo de um banho. Um belo de um banho, botava a melhor roupa, a melhor especiaria de perfume, e chegava diante do rei purificado. Que ninguém ia chegar imundo diante do rei. Esta é a mensagem de Deus. Você se sente purificado, irmão? Jesus purifica. Senhor, eu tenho, sabe aquele, lá no fundinho, lá, tem aquele probleminha, aquele pequeno probleminha lá no fundinho que me incomoda. Sabe o que, pastor? Eu não consigo liberar perdão para uma pessoa. Não consigo nem olhar para essa pessoa. E eu estou já há alguns anos na igreja. Estou há alguns anos na igreja. Eu não consigo. Eu não consigo liberar perdão para a sogra, para o sogro, para o cunhado. Eu não consigo me desvencilhar daquele costume, sabe, pastor? Aquele costume. Eu trago isso comigo. Eu lamento, eu trago isso comigo. Não consegui me desvencilhar disso ainda. Irmão, é noite de purificação. Ei, eu dei esse rodeio todo para dizer uma coisa para ti. Agora o alvo está aqui, ó.
é noite de purificação. Mesmo que já tomamos um banho e agora temos acesso, trocamos a roupa, mas precisamos de mais um, sim. Sabe por quê? Nós vivemos num ambiente infectado, contaminado, que é esse mundo, irmão. E facilmente, olha para mim aqui, facilmente nós se sujamos. E as nossas vestes têm que estar brancas. Fecha os teus olhos enquanto os irmãos cantam, você vai parar para refletir. E eu quero chamar aqui à frente pessoas que precisam da ajuda de Deus para você liberar perdão que você não conseguiu ainda. Pessoas que precisam da ajuda de Deus para você se desvencilhar de um pecado que não conseguiu ainda. Hoje é noite de libertação aqui. Fonte, purificação, fala de libertação. Pode cantar. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você, não é feio não. Pedir pelo amor, pela graça de Deus que está sobre nós. Coisa parece que não faz sentido, mas faz. Uma coisa que parece que não é, mas é. Tem pessoas que ainda têm o hábito de mentir. Deus está falando no meu coração aqui. Tem pessoas que facilmente ela mesma acredita na própria mentira dela. Pessoas que não se libertaram da mentira ainda. Deus quer libertar a sua mente. Deus quer libertar a sua mente. Há algo na sua mente que faz você voltar às mesmas coisas. Deus diz: se liberte disso, meu filho. Eu quero que você dê um passo avante, mas você parece que não quer ir. Se você está disposto hoje, Deus diz para você: eu te dou uma outra chance. Como Deus disse para Caim: Caim, eu dou uma outra chance para ti, Caim. Faz diferente agora. Deus está dando uma outra chance para você. Se liberte da mentira, da prática da mentira. Se liberte da pornografia. Se liberte da pornografia. Tem muita gente que ainda é enredado por essas coisas. As suas mãos para cá, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
eu oro pelos meus irmãos, pedindo que todas as amarras do inimigo, tudo que prende, meu Deus, tudo aquilo que impede, que está atrapalhando o teu filho, a tua filha, de te conhecer mais, de ter mais intimidade contigo, tudo aquilo que nos impede que possamos levar uma vida espiritual abundante, tudo aquilo que está travando a nossa espiritualidade, tudo aquilo que está travando a nossa vida, Senhor, financeira, econômica, tudo aquilo que está travando a nossa vida familiar, aquelas pequenas coisas que acabam atrapalhando, impedindo, Senhor, a tua ação, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Eu quero dizer que diante do teu altar, todos nós falamos para ti, querido Espírito Santo, e para ti, meu Senhor, que nós abrimos mão de tudo, nós queremos nos desvencilhar de tudo, nós queremos purificação no nosso coração, na nossa mente. Nós queremos trocar as nossas roupas, nós queremos nos limpar de toda a imundície, nós queremos nos chegar a ti. Perdoa-nos, 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 ajuda-nos, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, meu Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Paizinho querido. Ajuda os teus filhos. Nós queremos amanhã ser melhor do que hoje. Nós queremos ser melhor do que hoje. O amanhã. Nós queremos nos apresentar a ti melhor do que hoje. Mais crente, mais temente, mais obediente do que hoje. É isso que nós propomos em nosso coração. Estreitar o nosso relacionamento contigo, te amar, te obedecer. Por isso nós abrimos mão de tudo que desagrada a Deus para viver os propósitos do Senhor. Em nome de Jesus. Diga: Senhor, purifica o meu coração, purifica a minha mente. Eu quero estar limpo perante o Senhor. Em nome de Jesus. Volte aos seus lugares, abençoados por Deus.